Glória a Deus. Vamos ler? Depois de seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis de sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias, seguidos e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. A certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhe que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouviste, porquanto João de fato batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias, vós serei batizados com o Espírito Santo. Vamos orar? Estenda suas mãos para cá, ore pela minha vida. Deus Pai Todo-Poderoso, nós clamamos a Ti agora, Pai, que venha revelar ainda mais a Tua palavra, e que Teu Espírito Santo venha com o seu discernimento, com a sua sabedoria, entregando a cada coração aquilo que tem por necessidade, Pai. Tu conheces, esquadrinha a cada pensamento e coração que aqui está, e o Teu Espírito Santo é expert em entregar aquilo que cada um de nós necessitamos. Nisso cremos e acreditamos e Te agradecemos. Amém e amém. Tome seus assentos. Aleluia. Irmãos, antes de iniciar a ministração, quero falar sobre uma caixinha que fica lá atrás, uma caixinha preta, é a nossa caixinha de oração. Você que tem desejo de escrever sua necessidade, você que já alcançou algumas bênçãos fazendo isso, coloque sua necessidade no papel, coloque na caixinha, e todos os momentos de oração que a igreja tem, essa caixinha está junto para assim nós orarmos por aqueles pedidos. Já tinha alguns pedidos lá, nós oramos desde a inauguração da igreja, agora retiramos todos que estavam ali e vamos iniciar um novo tempo de oração. Nosso batismo também, pastor, me esqueci de colocar no grupo lá, nosso batismo é 22 de fevereiro. Você que deseja se batizar, congrega conosco, não é batizado nas águas, procure os pastores, procure a liderança, que você vai chegar até nós. Dia 22 de fevereiro, um domingo à tarde, vai ser mais um dos nossos batismos aqui da igreja Petrus. Aquilo que lemos aqui vai se tratar de um assunto muito importante para a igreja. É um divisor de água para a igreja de Cristo. Por que para a igreja de Cristo? Porque é em Atos que se inicia a verdadeira igreja de Cristo. Nós falamos que somos cristãos, nós somos cristãos porque seguimos a Cristo, nós somos a igreja de Cristo. Então todas as vezes que alguém questionar você sobre igreja, é simples você entender de algo que a teologia traz uma complexidade. Se nós somos cristãos, e cristão é quem crê em Jesus, a primeira igreja que Cristo estabeleceu por Pedro e seus discípulos começa em Atos. É ali em Atos que é a primeira igreja, aonde aquilo que nós lemos aqui, próprio Jesus ressuscitou. Ele andou 40 dias depois de ressuscitar Filipe. Ele andou 40 dias vivo, mostrando que ele ressuscitou, que ele era o próprio Deus, que ele era filho de Deus. E nesse caminhar dele, ele chega uma certa ocasião, a qual ceava com os seus discípulos e dá uma ordem, que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai. Porquanto João batizou com água, entre poucos dias serei batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo vem para essa igreja de Atos 2. O capítulo 1 de Atos mostra uma igreja
de Pedro e dos demais discípulos, esperando aquilo que Jesus prometeu a eles, para eles não sair daquele lugar, aguardar que em poucos dias, e isso foram 10 dias, depois que Jesus subiu aos céus, para que o Espírito Santo descesse sobre a igreja. Então aqui nós vimos uma igreja no capítulo 1, e uma outra igreja no capítulo de número 2. A igreja do capítulo 1 é uma igreja que ansiava por aquilo que Jesus mandou que viria. A igreja do capítulo 1 é uma igreja que creu na promessa de Jesus, que viria sobre eles o Espírito Santo. É uma igreja que creu na promessa de não se ausentar. Por quê? Porque em Pentecostes desceu o Espírito Santo e todos que estavam na casa foram cheios. Mas nós, às vezes, nós vimos o irmão do lado cheio. No momento da oração aqui, quem sabe você olhou para o seu lado e estava alguém adorando com as lágrimas, e você até pensou: como eu queria estar nesse momento com Deus, como eu queria ter essa intimidade com Deus. Por quê? Porque essa pessoa já recebeu o batismo com o Espírito Santo, o Espírito Santo já está nela. Mas a igreja do capítulo 1 aguardava esse momento. No capítulo 2 vai se iniciar dizendo que, ao contemplar-se o dia de Pentecostes, o dia que Jesus falou que ia acontecer, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuída entre eles línguas de fogo, e pousou sobre cada uma deles, e todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhe concedia que falasse. Aqui há algo muito importante de nós entender, que o mover do Espírito Santo não vem da intensidade, do barulho, daquilo que nós fizemos, do som alto, do grito de alguém no microfone, para sobrevir sobre a igreja. Por quê? Porque aqui está dizendo que eles estavam reunidos, eles estavam sentados, e de repente, um barulho do céu, vem um vento soprando muito forte, e tomou toda a casa. O Espírito Santo de Atos 2 é o mesmo que nós cremos, que nós temos à disposição da igreja hoje. É um Espírito que de repente pega a nossa vida, de repente ele chega e toma conta do lugar aonde nós estamos. Nós temos testemunhos de pessoas cheias do Espírito Santo, não somente na igreja, no carro dirigindo. Quem sabe você já teve essa experiência, ou você já parou no semáforo, olhou para o lado e viu alguém chorando, e às vezes até as pessoas ficam com dó, porque o choro, a expressão geralmente atrai a atenção da pessoa dizendo: que dó, está chorando porque está triste, está chorando porque machucaram, está chorando porque está acontecendo alguma coisa ruim na vida. Mas quando de repente o Espírito Santo vem, o nosso choro é de alegria, o nosso choro nos restaura, o nosso choro traz brilho para o nosso rosto. É um choro diferente. O choro do Espírito Santo é gostoso. Esse vento, quando nós somos tomados por esta presença, a igreja tem que entender que ela não deve sentir vergonha. Mas, pastor, eu tenho medo. Por quê? Porque eu vejo alguém cheio do Espírito Santo e chora e borra a maquiagem. Já pensou? Eu vou ficar com um panda. Eu vou ficar. Se você soubesse qual a alegria, o que jorra de dentro de ti, depois de você cheio de Espírito Santo, você não ligaria para as pessoas achar estranho você chorando. Mas pastor, tu não viu eu chorando? Eu chorando, chupando limão é parecido. Não tem problema. Se entregue quando este vento chegar. Se entregue quando este momento chegar, porque eu tenho certeza que é só a primeira vez
É só a primeira vez que você vai ter esse pensamento que, eu sou feio chorando. Será que eu vou sapatear igual alguns sapateiam? Será que eu vou sair abraçando todo mundo? Será que eu vou começar a falar em línguas igual? É só a primeira vez. Porque quando esse de repente chega na nossa vida, é tão gostoso, é tão precioso, é tão intenso, que vocês não ligam mais para o que os outros vão pensar e falar ou comentar. Você só quer mais dessa presença. Você só quer ser mais cheio desta presença que invade a igreja. Esse Espírito Santo que chega lá em Atos 2 é o mesmo que está à disposição para esta igreja aqui esta noite. Desde a inauguração desta igreja, os pastores dessa casa têm orado, a liderança dessa casa tem orado, e eu vou falar para vocês, tem algo que me incomoda. Por quê? Porque na sexta-feira nós nos alegramos aqui, preparando a mensagem, adorando em casa, nós nos alegramos aqui, mas chega no culto, chega no momento da adoração, chega nesse momento da igreja entender aquilo que para ela está preparado e o que para ela é importantíssimo, nós ficamos dispersos, nós ficamos pensando, será que somos capazes? Será que é para mim também? Será que eu posso ser usado por Deus? Será que eu posso sentir o que aquela irmã sente? Será que eu posso sentir o que aquele irmão sente? É para todos aqueles que desejam a presença de Deus. Não se colocam no grupo de pessoas que vão ficar 10, 20, 30 anos dentro da igreja e não sentir a alegria do Espírito Santo, não ter o prazer de falar em línguas. Nós somos pentecostais. Gente pentecostal não é igual a todo mundo, Lucas. É diferente da maioria. Vive o que poucos vivem. Chegam aonde poucas pessoas chegam. Por quê? Porque decidem viver aquilo que está preparado para a igreja. Então pega um conselho aqui do pequeno pregador. Se você quer viver normal, eu fui crente, eu sou crente, eu fui liberto, a minha família já se ajeitou, as minhas finanças se ajeitaram, a minha vida está legal, eu sou feliz com Jesus por isso, eu estou buscando morar no céu e está tudo certo. Não fique só assim, não fique só assim, não deixe de ansiar, de desejar por essa presença, pelo habitar do Espírito Santo em nossa vida. E sabe por quê? Porque a igreja de Atos 1 vivia sobre uma expectativa. Pode aumentar o fundo musical para mim, por favor? A igreja de Atos 1 vivia sobre uma expectativa. Quando nós vamos viver isso? Quando vai chegar o Espírito Santo? Quando vai chegar aquilo que Jesus nos prometeu? Eu vou falar uma coisa para você. Crente normal, porque para mim crente sem o Espírito Santo é crente normal, porque você fica anormal, cheio da presença dele. Crente normal é um crente que fica só na expectativa de: será que Jesus vai fazer? Será que vai acontecer? Será que a minha vida vai mudar? Será que vai vir mesmo o que Jesus me prometeu? Será que vai acontecer mesmo aquilo que o profeta falou? Gente sem o Espírito Santo vive na expectativa. Agora a igreja de Atos 2, que nós vamos ver, conhecer e entender aqui, é uma igreja diferente. Por quê? Porque ela já está com a presença, ela já está com o Espírito Santo. É uma igreja que não está mais esperando acontecer, é uma igreja que vive intensamente aquilo que Jesus já preparou para ela. É por isso que você já encontrou um crente doido, que a vida dele estava bem pior que a tua, mas tu vai reclamar da tua vida para ele, porque a dele está pior que a tua, e ele diz: eu estou feliz com Jesus. Daqui a pouco isso vai passar, daqui a pouco tudo isso muda, eu vou dar a volta por cima, Jesus está no meu barco, não importa a tempestade. Daí você sai brabo, por quê? Porque ele era para estar pior que você, era para estar pior que você. Geralmente, quando a gente está ruimzinho, está passando um momento difícil, a gente sempre procura alguém que está no mesmo nível ou pior, para desabafar, para um confortar o outro. Aí você pega um crente cheio do Espírito Santo, vai desabafar, e ele vem como um profeta para te dizendo: Jesus vai mudar a tua história, Jesus vai mudar a tua vida, já já tu sai dessa, já já tu está vivendo sobrenatural. E daí você vai sair sem entender, porque é isso que o Espírito Santo faz. Olha a igreja de Atos 2 agora, cheia do Espírito Santo.
Olha Pedro falando. Quando alguns chegaram lá, viram aquele barulho na igreja. Por quê? Porque depois que o Espírito Santo invade a casa, muitas das vezes não acontece mais aquilo que nós queremos. Presta atenção nisso aqui. Quando o Espírito Santo toma conta do ambiente, sai do nosso controle a expectativa, aquilo que nós vamos achar que vai acontecer. Por quê? Porque do nada um enfermo é curado e ninguém colocou a mão na cabeça. Do nada, alguém que é pecador, alguém que disse que nunca ia ser crente, alguém que disse que nunca ia ser liberto, do nada ele está aqui na frente dizendo: eu quero Jesus, me pegaram de dentro para fora, eu não quero mais fumar, não quero mais beber, eu quero ser fiel à minha esposa, eu quero a minha vida transformada. Do nada essas coisas começam a acontecer. É loucura para os que estão lá fora. E aconteceu também em Atos 2, Lucas, porque viram aquela loucura, começaram a falar: estão tudo bêbado. Estão tudo bêbado, falando algo que ninguém entende, falando um com o outro e ninguém está entendendo nada. Estão tudo bêbado. E daí Pedro fala assim: o que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse: é isto que vou fazer nos últimos dias, disse Deus, derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. É para você também, é para você também, é para você também. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Você já conheceu alguém cheio do Espírito Santo que tinha vergonha, que era tímido, mas agora cheio do Espírito Santo ele fala de Jesus? Cheio do Espírito Santo ele quer abraçar. Cheio do Espírito Santo ele queria que todo mundo se desse mal, mas agora ele quer o bem. Agora jorra amor da vida dele. É sobre isso que está falando. Os moços terão visões. Quem são os moços? Os jovens. E tem jovem de 40, 50 anos. Seu ventre está ali, dá banho, muito jovem, tá, seu ventre? É. E aí eu vou confessar aqui. Tem vezes que está melhor que eu. É um jovem. Gente, quem tem a juventude, Deus dá visões. Quem é que tem visões? É aquela pessoa que não se limita em viver um dia como fosse o último. Ai, eu vou viver hoje, mas amanhã só Deus sabe. Ai, eu vou viver hoje, mas amanhã não. Quando temos o Espírito Santo, Deus nos dá visões. Quem é cheio do Espírito Santo, o amanhã para ele já está tudo preparado. Eu vou viver melhor amanhã. Amanhã Deus vai continuar tocando na minha vida. Amanhã eu vou viver algo novo de Deus na minha vida. Tem visões daquilo que vai acontecer. E ainda mais: derramarei o meu Espírito sobre os meus servos e as minhas servas. E naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Essa tradução aqui diz meus servos e minha serva, mas aqui é o vovô e a vovó, é os papais, é aqueles que acham que acabou. Eu fiz muito para Deus, Deus já me usou demais, mas não tem mais nada para mim fazer. Agora para mim é só esperar se encontrar com Jesus. Não. Se você é templo do Espírito Santo, esse Espírito Santo te dá sonhos. Este Espírito Santo te dá revelações que você não tem força para colocar em prática, mas os mais novos vão colocar em prática. Esse Espírito Santo, ele entende que você não consegue mais desenvolver, não consegue mais trabalhar arduamente, mas ele mostra coisa para você que não mostra para os mais novos, que não mostra para aqueles que têm a força. E aqui está a unidade da igreja. Olha como o Espírito Santo é maravilhoso. Aqui está a unidade da igreja. Por quê? Fala de filhos, fala de pai, fala dos anciões, falam de todos unidos, em unidades, trabalhando em pró ao reino de Deus. E o Espírito Santo com cada um trabalhando de modo diferente. Quantas vezes eu ouvi os anciões, 60, 70, 80, em um culto igual esse, todos prestando atenção, vendo o que vai acontecer, uma expectativa, mas daí o vovô e a vovó começavam a falar com Jesus, e começava a falar em mistério, e começava a atrair a presença de Deus para casa,
E daqui a pouco, Lucas, o pregador não conseguia mais continuar a pregar, porque a glória de Deus envolvia aquele lugar. Ei, não há idade para parar de se relacionar com o Espírito Santo, não há idade para parar de trabalhar para o reino de Deus. O Espírito Santo quer todos vocês. É o diabo que coloca na cabeça, dizendo que não presta, que não serve para nada, que o que fez, agora não acontece mais nada. O diabo quer que você pare e saia da presença de Deus, mas o Espírito Santo quer te usar, o Espírito Santo quer te renovar, o Espírito Santo quer te dar visões, o Espírito Santo quer te dar novos sonhos. No versículo 26, Pedro, depois de ver o Espírito Santo fazer tudo aquilo dentro da casa, ele diz assim: por isso o meu coração está feliz. Aqui nós vamos entender que aonde há a presença de Deus manifesta, há alegria. Há alegria. Gente cheia do Espírito Santo é gente alegre. Por quê? Porque eu conheci uns crentes que eles queriam dar a entender que estavam cheios do Espírito Santo, mas eles eram os diferentões. Bom, Ricardo, sérios. A paz do Senhor. Mistério. Estou vendo um anjo. Mas tu não via criança perto de uma pessoa dessa. Tu não via alegria perto de uma pessoa dessa. Aonde há o Espírito Santo, há alegria. Pastor, estou triste. Pastor, pode cortar o retorno aqui para mim. Pastor, estou triste. Fale com o Espírito Santo. Pode cortar. Fale com o Espírito Santo e você vai ver o quão alegre Ele deixa o teu coração, o quanta alegria Ele coloca no teu espírito. O Espírito Santo é expert em nossos dias, aonde o maligno quer roubar a nossa alegria, aonde Satanás, desde o momento em que nós acordamos, ele tem várias estratégias, vários planos para roubar a nossa alegria. Mas todas as vezes que um dos planos do teu adversário for posto na tua frente e a tua alegria sumir, lembre dessa mensagem e comece a falar com o teu amigo Espírito Santo, que ele vem com alegria para o teu coração, ele vem com alegria para a tua alma. As minhas palavras são palavras de alegria, são palavras de um ser mortal. Sabe o que o Pedro está falando aqui? Antes do Espírito Santo, eu não sabia o que ia acontecer com a minha alma. Antes do Espírito Santo, eu não tinha certeza da minha salvação. Se eu partir hoje, eu não sei o que vai acontecer com a minha alma. Eu não sei se a minha alma vai descansar ou vai ser perturbada pela eternidade. Eu não sei. O Espírito Santo dá a certeza para a igreja de eternidade, dá a certeza para a igreja de um descanso. A minha alma estará no céu, a minha alma terá descanso. Mas tem gente que não acredita em céu, tem gente que não acredita em salvação, tem gente que acha que Jesus não vai voltar mais. Mas para você que acha que Jesus não vai voltar, eu vou dizer, você não vai ficar para semente, você vai partir daqui uma hora ou outra. E se você não acredita que Ele volta, mas você pode acreditar, você vai, você vai. E se você ir, aonde a tua alma vai estar pela eternidade? A tua alma terá descanso somente em Jesus. Somente é o Espírito Santo que nos dá a certeza da salvação. Eu vou descansar e vou ser cheio de esperança. Irmãos, o Brasil está no ranking, lá no topo, de pessoas desanimadas, pessoas desesperançosas, pessoas sem esperança. Você consegue entender que você vai chegar em algum lugar desanimado? Você consegue entender? Vamos fazer assim, prepara o outro microfone para mim, eu tiro esse aqui e uso o outro microfone.
Por causa da chuva, se aumentar esse microfone, vai dar microfonia. Você consegue entender que vai chegar em algum lugar desanimado? Tem projetos de Deus para a tua vida, tem projetos de Deus para a tua casa. Você até entendeu que Deus pode fazer algo na tua vida, mas vem o desânimo e rouba tudo isso de você. Vem o desânimo e rouba tudo isso de você. Nós não chegamos a lugar nenhum desanimados. É o Espírito Santo que nos tira desse desânimo e nos coloca cheio de esperança. É o Espírito Santo que tira todo esse desânimo que faz nós ficar estagnado e nos coloca esperança. Necessidade de esperança é o que mais nós temos nesses dias. Todas as vezes que você acordar desanimado, e eu vou te falar, tem gente que acorda desanimado e diz assim: é só eu que sou assim, isso só acontece dentro da minha casa, isso só acontece comigo. Ei, isso acontece com todos nós, isso acontece com o pastor, isso acontece com aquela pessoa que você acha que ela tem mais intimidade com Deus. Isso acontece com todos nós. O desânimo vem para todos. O desânimo chega na porta de todos. Mas nós decidimos o quanto tempo ele vai ficar. Nós decidimos o quanto tempo ele vai permanecer dentro da nossa casa. Você que entrou aqui dentro desta igreja hoje desanimado, sem esperança, triste, com o coração amargurado, você que entrou aqui desesperançoso, dizendo: eu não sei mais o que vai acontecer na minha vida, eu não sei mais se eu vou conseguir viver aquilo que Deus prometeu, na autoridade dessa palavra, eu quero profetizar sobre a tua vida aqui. Esta noite, você não vai sair desanimado daqui. Essa noite, essa tristeza que está dentro do teu coração, vai ser arrancada. Esta noite, você vai sair daqui cheio de esperança. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Vamos ler o versículo 28. Tu me tens ensinado os caminhos que levam à vida, e a tua presença me encherá de alegria. Versículo 42. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão junto e fazendo orações. Irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja desejosa por viver a presença de Deus. Depois do Espírito Santo, você não vai ser o mesmo. Depois de Atos 2, você não é o mesmo. Por quê? Porque você começa a ter sede da palavra de Deus. Está escrito aqui, seguindo o ensinamento dos apóstolos. Os apóstolos pregavam a palavra de Deus e eles tinham desejo por estar lá. O Espírito Santo em nós desperta o desejo de ouvir a palavra dele. Só o Espírito Santo faz isso. Por quê? Porque você às vezes cansado, sentar aí e ouvir o pastor falar meia hora, 40 minutos. Irmãos, por muito menos a gente dorme. Por muito menos dá vontade de levantar e ir embora. Mas é o Espírito Santo que faz nós sentar aí e ficar quase 2 horas de culto e ficar 30, 40 minutos prestando atenção, com o coração sedento, dizendo: o Espírito Santo vai falar comigo, Deus vai falar comigo através da sua palavra. Só assim, irmão. Não existe igreja sem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos faz ter sede pela palavra, vivendo em amor cristão. Irmãos, sou professor naquilo que eu vou falar agora. É só o Espírito Santo que vai fazer você amar esse crente ruim que você conhece. É só o Espírito Santo que vai fazer você sentir amor por esse parente que só perturba na família. É só o Espírito Santo.
que vai fazer, que vai colocar dentro de nós este amor, que faz nós tolerar muita coisa. Só o Espírito Santo, irmão. Não tem outra explicação. Não tem, Lucas. E eu vou te falar. Quer ver, principalmente líderes, pastores. Quer ver se tem Espírito Santo no homem que você acha que é de Deus? Quer ver se tem Espírito Santo na mulher que você acha que é de Deus? Olha ver se tem amor na vida dela. Olha ver se tem amor na vida dele. Olha como é que ele trata a família. Olha como ela trata a família. Olha ver se tem amor. Olha. Para aqueles que estão à minha porta, próximo de mim, eu já falei várias vezes. É fácil saber quando o pastor está bem crente. É fácil. É só ver se ele está amando. Só ver se ele está com paciência. É só ver se ele... Isso é fácil. Só ver como é que ele está tratando a pastora Dani. É só ver. Só ver que... Já vai ver como é que o pastor está. Por quê? Porque não tem ninguém de ferro, irmão. Se não é o Espírito Santo implantando esse amor nos nossos corações, é 2 palitos, chuta tudo. Ô pastor, mas se tu está falando isso, que é pastor, que eu achei que era anjo, e agora como é que eu fico? Que eu acho que eu sou mais pecador. Sabe por que eu estou falando isso? Sabe por que eu estou falando isso? É porque o povo está cansado de ver pastores tentando demonstrar santidade que não existe, tentando demonstrar que tem amor, tentando demonstrar que são o que não são. E todos aqueles que eu conheço e todos aqueles que eu vejo que tentam demonstrar que tem amor, que tentam demonstrar que tem compaixão, que tentam demonstrar que são alguma coisa e não são, a igreja fica na expectativa de dizer: eu nunca vou ser assim, eu nunca vou chegar lá, nesse nível. Olha como trata, olha como o pastor trata a esposa dele, mas em casa é o Satanás. Olha como aquela irmã entrega profecia, é cheia, faz assim, ó, sai marchando. Mas em casa é a perturbação da família. Vai ver no grupo da família como é que é a bênção. Vai ver no grupo da família o que arruma para a família, a bênção, que na igreja. O Espírito Santo faz nós ser diferente. O Espírito Santo faz o amor brotar de dentro para fora. O Espírito Santo nos torna mais humilde. O Espírito Santo nos torna mais sensível. O Espírito Santo faz nós estar parecido com o nosso Jesus. Oh, aleluia! Quem precisa do Espírito Santo aqui? Quem precisa do Espírito? O Espírito Santo é para quem é fraco. O Espírito Santo é para quem precisa mudar todos os dias. O Espírito Santo não é para o perfeito. O Espírito Santo não. O Espírito Santo é para aquele que sabe que sem o Espírito Santo é a pior pessoa possível. Que sem o Espírito Santo o inferno tem a passagem garantida. Pastor, mas essa palavra, nós precisamos de amor nos nossos últimos dias da igreja, na face da terra. E uma igreja que não tem amor um pelo outro, uma igreja que não tem compaixão do irmãozinho que está começando agora e está pior, ou já foi muito pior que você. Irmãos, teve um irmão que chegou um dia na igreja para mim e disse: pastor, você tem que dar jeito naquele irmão lá. Você tem que dar jeito naquele irmão lá, está só incomodando, algo que está fazendo lá no grupo lá, tá. Eu deixei falar, ele falando e eu orando: Jesus, paciência. Jesus, paciência. Depois que ele terminou de falar, eu falei uma frase. Antes de eu responder, eu só quero que tu me fale, como que tu chegou aqui nessa igreja? Como que tu chegou aqui na igreja? Como é que foi os teus primeiros meses na igreja? Lembra? Lembra aquela confusão que tu arrumou lá? Lembra? Não, pastor, tá, entendi. Vamos orar pelo irmão. Daqui a pouco ele está melhor. É caminhada. Vai ter alguém dentro da igreja, sempre vai ter alguém melhor que você e alguém pior que você. Sem amor, tem como nós viver aqui? Não tem, irmão. É por isso que precisamos amar mais uns aos outros. Por isso que precisamos orar uns pelos outros. Então o Espírito Santo, vivendo em amor, partindo o pão junto,
Comunhão. Ah, pastor, crente, Espírito Santo, amor até, mas comunhão não gosto, pastor. Não gosto, pastor. Comunhão. Abraço, pastor. Ele vem me cumprimentar aqui na hora da comunhão. Não gosto. Espírito Santo faz você ter comunhão. Eu me lembro de Moisés deu testemunho aqui esse dia, que ele chegou aqui na igreja, ficava lá dizendo, ele via alguém com o braço levantado, na hora da comunhão vinha cumprimentar ele ficava, meu Deus, estranho. Passou uns 6 meses, né, Moisés? Está lá o Moisés com 1,90 m, com os braços levantados, que quase não chama atenção, adorando a Deus. Na hora da comunhão ele atravessa a igreja de um lado para o outro, porque só o Espírito Santo faz nós termos comunhão. E oração. Quem gosta de orar aqui, irmão? Tem alguém que gosta de orar aqui? Eu perguntei outro dia, teve uma irmã que levantou a mão. Mas é difícil, irmão, gostar de orar? Ah, pastor, eu acordo. Tem uns que têm vontade de tomar café. É vontade de orar. Eu acordo, parece que o joelho dobra sozinho. Não é fácil, irmão. Espírito Santo. É o Espírito Santo que coloca desejo. Por quê? Porque a Bíblia nos apresenta o Espírito Santo como amigo. A Bíblia apresenta o Espírito Santo como amigo. E quanto mais você conversa com teu amigo, quanto mais intimidade que você tem com seu amigo, vai passando o dia e você não encontra ele, não fala com ele, tá saudade. Tá saudade. Eu vou abrir meu coração aqui, não quero deixar os outros irmãos com inveja, mas o Nardi mudou o horário lá, nós estamos mais distantes, né, Nardi? Nós ficamos aí 1 ano e pouco aí todo dia e acho que nós conversávamos mais que ele e a Vanessa em casa. E agora nossas rotinas mudaram, o trabalho dele mudou. E esse dia eu estava pensando, nossa, está fazendo falta. Por quê? Porque uma amizade, onde há uma intimidade, você sente falta de conversar, você sente falta de ouvir. É por isso que dá vontade de orar quando nós temos o Espírito Santo, quando nós buscamos por esta presença. Aleluia. No capítulo 2, do versículo 47. O louvor pode se preparar, por favor. Uma igreja cheia da presença de Deus e cheia do Espírito Santo. Eles louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todo. E a cada dia o Senhor, ao grupo, as pessoas que iam sendo salvas. Irmãos, quando você tem o Espírito Santo, Lucas? Quando tem o Espírito Santo, Fernando, nós somos alguém que as pessoas têm gosto de estar perto de nós. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Quem aqui tem um amigo que você fez amizade com ele, não sabia que você era crente. Você fez amizade com ele, e quando ele descobriu que você era crente, ele disse, pá, não gosto de crente. Mas você tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, você conquistou, agora já era, está na rede. Ele tem um amigo crente, eu não gostava de crente. Mas tem crente, irmão? Tem crente, irmão? Não vou falar. Não vou falar. Alguém quer que eu fale? Mas irmão, tem crente que ele é o problema da família, que ninguém é crente na família. Tem o crente que em vez de as pessoas querer conhecer Jesus, eles falam assim, eu posso até ser crente, mas igual aquele, não. Posso até ser crente, mas igual aquela minha tia, não, na igreja dela não piso. Todo mundo está rindo porque conhece uma história assim. Mas a igreja cheia do Espírito Santo, a igreja de Atos 2, louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. Eu quero que você entenda. Você que já busca pela presença, você que já tem esse Espírito Santo queimando no seu coração, eu sei que você entende bem de tudo aquilo que eu falei até agora. Mas eu quero falar para você que ainda não tem essa oportunidade. Eu quero falar para você que até hoje não achou importante ter esse Espírito na tua vida. Eu quero falar para você que até hoje foi um crente normal, que até hoje foi um crente que não viveu nada sobrenatural. Eu quero te convidar para esta noite viver aquilo que aconteceu em Atos 2.
Eu quero te convidar para esta noite ter um amigo diferente na tua vida. E esse amigo, ele é tão diferente, porque o Nard é meu amigo, mas eu posso precisar de alguma coisa e ele não pode me atender. Mas esse amigo é Espírito Santo, ele está todas as horas. Ele está aonde o teu melhor amigo terreno não pode estar. Esse amigo é Espírito Santo, ele está lá no seu trabalho, aonde você não pode bater o cartão e ir embora chorar, mas você pode falar com ele e ele está lá consolando o teu coração e você continuar trabalhando. É sobre este amigo que você ouviu aqui esta noite que nós vamos clamar pela manifestação. Nós vamos clamar por aquilo que aconteceu lá em Atos 2, para que aconteça aqui esta noite. Vamos colocar sobre os pés. Eu quero convidar você para fechar os seus olhos. Eu quero convidar você para fechar os seus olhos e dizer: diga, Espírito Santo, eu quero ser seu amigo. Você que não é batizado com o Espírito Santo, diga, você que não é batizado com o Espírito Santo: Espírito Santo, eu quero ser teu amigo. Aleluia. Diga, você que não é batizado com o Espírito Santo: o Espírito Santo vem habitar em mim. Coloque a mão no seu coração. Se desligue desta terra por um instante. Essa promessa de Atos 2 é para a igreja Petros em 2026. Você será cheio do Espírito Santo. Você será a morada do Espírito Santo. Adore, adore. Espírito Santo, vem. O que dizer, o que fazer quando Ele vem? Espírito Santo, nós clamamos pelo teu manifestar. Aquebrante-se. Peça perdão dos seus pecados. Se arrependa e seja morada do Espírito Santo. O que dizer, o que fazer quando Ele vem? Aqui, mas sem ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Eu sei que aqui em nosso meio há aqueles que já são batizados pelo Espírito Santo. Pode continuar fazendo o ritmo. Eu sei que aqui já tem aqueles que são batizados cheios do Espírito Santo. Eu quero convidar para você a começar a falar em línguas, a começar a chamar a atenção do teu amigo, para você apresentar para quem está perto de você. Ei, você que faz tempo, você que não lembra mais das suas línguas estranhas, agora você vai ter um momento de chamar o teu amigo novamente e começar a falar em novas línguas, em línguas como de fogo. Vamos lá? Começa a atrair a presença do Senhor. Começa a falar em línguas. Começa a atrair esta presença. E você que não é batizado, começa a dizer: Espírito Santo, eu te quero na minha vida. Você que não é batizado com o Espírito Santo, começa a declarar: Espírito Santo, eu te quero na minha vida. Você que é cheio do Espírito Santo, comece. Vem, Espírito Santo, como vento. Vem, Espírito Santo, como línguas como de fogo. Vem, Espírito Santo, assim como foi em Atos 2. Vem, Espírito Santo, a casa está preparada. Nós te desejamos. Há corações aquebrantados.
Há corações sedentos por essa presença. Vem, Espírito Santo. Vem, seja batizado agora com o Espírito Santo. Não abra os seus olhos, não perca este momento, aproveite, sinta o Espírito Santo queimando o teu coração. Vem.